Cara, o episódio de Solo Leveling que parou a internet durante uma semana foi épico. Cara, cada soco era uma emoção frenética. Quase como se eu estivesse vendo os últimos minutos daquela virada histórica do Barcelona. Caralho, uma hora o Beru apanhava, outra hora o Jinwoo batia. Sem palavras pra definir esse episódio, que sinceramente foi o episódio mais insano que eu já vi. Cara, simbora pro resumo, que vale a pena ver de novo isso daqui. Os caçadores estavam sem saber o que havia acontecido. De onde aquelas sombras haviam vindo. As formigas atacaram com tudo que tinha. De repente o Ygritte, o Iron e o Tusk apareceram fatiando tudo, esmagando e queimando inseto. As 4 sombras mais fortes haviam sido invocadas. O Baekhyun se pergunta de onde aquelas coisas vieram e fica surpreso ao ver o Jinwoo caminhando calmamente ao seu lado. Ninguém sabe como ele havia chegado ali. A transmissão de TV havia sido interrompida. Ninguém fora do formigueiro sabe o que estava acontecendo lá dentro. O presidente Gon precisa saber sobre a situação atual dos caçadores. É mandado que reúna toda a informação possível. Enquanto isso, na companhia de TV, as chamadas telefônicas não param, chegando ao ponto de travar todo o sistema. Todavia, nenhuma informação da Ilha Jejum havia chegado até eles. Além do mais, caso todos os caçadores de Rank E estejam mortos, a situação fica ainda mais complicada. Ele tenta fazer contato com o cameraman, que estava tentando fazer com que a câmera voltasse a funcionar. O Jinwoo dá sua ordem. O Iron chama a atenção das formigas. As sombras atacam que facilmente acaba com todas elas. Os caçadores não estavam entendendo nada. O Baekhyun pergunta como ele havia chegado na ilha, mas isso é conversa para outra hora. Antes, eles precisam cuidar dos seus ferimentos. Ele tenta entregar uma poção, mas não é um item transferível. Então Jinwoo tem que colocar diretamente em suas bocas. Com isso, todos os seus ferimentos foram curados. Mas o caso da Tianhie era algo mais delicado. A poção não estava fazendo efeito. Seus pontos de vida estavam no crítico. Sua aura estava ficando a cada minuto mais fraca. O Jinwoo fala que vai abrir caminho para que eles saiam o mais rápido possível. Mas as formigas não paravam de avançar. Enquanto isso, na base da associação, as coisas estavam fora de controle. As várias tentativas de contato com o comando japonês falharam. A mídia privada não viu nada depois do aparecimento da formiga preta. O presidente manda que a equipe médica e a equipe de resgate fiquem de prontidão. Ele nunca havia sentido tanta raiva com o envelhecimento quanto sentiu agora. O velho queria lutar lado a lado com eles, ainda que não fosse de grande ajuda. Enquanto isso, a Gina estava sem paciência. A transmissão havia caído e agora a TV parou de funcionar. Ela foi para o seu quarto para ver se conseguia alguma atualização pelo seu celular. Enquanto isso, o safado japonês estava querendo saber o que havia acontecido. Os sinais vitais do Goto haviam desaparecido. Um poderoso inimigo apareceu e mandou ele de terra na cara. Enquanto isso, dentro do formigueiro, o quarteto estava fazendo a limpa nos insetos. As sombras de elite estavam levando a briga sem problema algum. Já os soldados de infantaria estavam em completa desvantagem. O Jinwoo tá querendo aumentar o número do seu exército, mas havia muita gente reunida. Todavia, não é hora para pensar nisso. Ele avisa que vai ficar um pouco mais agressivo para abrir caminho. Dito isso, todos eles devem ficar atrás do Tusk, enquanto suas sombras enfrentam as formigas. Se alguma formiga passar, eles devem dar conta do recado. E por último, ele pede para que todos mantenham isso em segredo. Mas antes que ele tivesse tempo de fazer qualquer movimento, o rei havia voltado para o formigueiro, exalando sua aura ameaçadora. Extremamente nervoso, ele mostra sua raiva. O rei não estava lá fora. Ele quer saber onde está o homem que eles chamam de rei. O Jinwoo começa a andar em sua direção, exalando sua aura extraordinária. Os caçadores ficam em choque. 2 monstros estavam frente a frente um ao outro. A formiga pergunta se ele é o rei dos humanos. O Jinwoo fica surpreso que um inseto consegue falar. A formiga sente sua aura poderosa. Ele simplesmente começa a gritar, agora agindo como um verdadeiro inseto. Nesse exato momento, a câmera havia voltado a funcionar. O cara ordenou que a transmissão voltasse ao ar. Todavia, se isso fosse feito, a transmissão não teria atraso algum. Mas o que já tá ruim não dá pra piorar. Tudo agora estava na mão daquele único caçador. Todo mundo ficou surpreso quando o sinal havia voltado. A Gina ficou sem acreditar. Seu irmão estava lutando contra aquele monstro. O presidente teve a mesma reação que todo mundo nesse momento. A porrada aqui vai comer solta. Caralho, a formiga dá-lhe um soco que faz o cenário se abalar. Os caçadores acharam que ele tinha ido de terra na cara. Arrogante, o rei chama ele de fraco, mas logo ficou assombrado. Ele não havia se movido um único centímetro. Após, ele ativa seu toque dominador, subjugando a formiga, que fica de joelhos no chão. Ele enche a mão e dá-lhe um soco que deixa a formiga atordoada. Nisso, os caçadores já não estavam mais acreditando que ele era um mago. A resistência da formiga era impressionante. Isso por conta do seu exoesqueleto. A formiga se recompõe e afunda o Jinwoo no chão. Cara, e aqui começa uma disputa de força bruta. Cada soco é uma emoção. O
O Jimbo batia e a formiga se curvava. O cenário estava sendo destruído. A onda de golpe estava exalando uma quantidade de mana assustadora. O ar dentro do formigueiro era sufocante, deixando o caçador de ranquear ao ponto de desmaiar. O rei começou a ficar encurralado, recebendo um soco tão potente que fez ele ser arremessado a quilômetros de distância. Depois disso, ele mal conseguia ficar de pé. Rapidamente, ele parte em alta velocidade. Seus socos se colidem, deixando claro quem era o superior nessa luta, recebendo um soco insano no meio da fuça que faz ele colocar meio metro de língua pra fora, acertando Jinwoo de raspão, que simplesmente faz ele cair de joelhos. Aquele veneno era uma mistura de toxinas de várias espécies de animais marinhos daquela região, com sua potência amplificada pelo poder da formiga. Contando vitória, ele fala que é hora desse humano morrer, o golpeando com muita força. Todavia, seu braço foi segurado. Puxando a formiga pra trás, ele acerta um soco insano que faz seu exoesqueleto rachar, colidindo brutalmente contra a parede. Rapaz, os caçadores já não conseguem se surpreender com mais nada nessas alturas do campeonato. Rapaz, o monarca fala que a formiga tava pegando leve. Ele tava conseguindo perceber o sentimento da formiga graças aos seus altos atributos em percepção. O rei estava nervoso. O mesmo vale pro Prota. Ele precisa acabar com tudo isso o mais rápido possível. Já parte pra cima dando uma bicuda na formiga, que consegue desviar daquele ataque. Veneno é ineficaz. Disputa de força não compensa. Nesse caso, ele vai partir pra velocidade. Seu corpo entra em mutação, assumindo sua verdadeira forma. O Jinwoo puxa suas adagas de rank S, dropado na luta contra o monarca demoníaco. A trilha sonora aqui aumenta. Cara, aqui é o ápice da luta. Ambos se colidem e ele fica surpreso com tamanha velocidade daquela formiga. Caralho, como é que narra uma pancadaria dessa, fi? A sequência de golpe aqui é incrivelmente rápida. A única coisa que você vê é colisão e faísca. A formiga congela o ambiente, usando o gelo para contra-atacar o Jinwoo. O teto se rompe, eles trocam golpes em plena queda livre. A formiga fica admirada com a velocidade do Prota, que estava se comparando à sua. Não, cada vez ficando ainda mais rápido. Caralho, fi. Eles estavam tão rápido que basicamente era impossível ver seus movimentos. O Baek Yeon-ho estava se esforçando ao máximo para acompanhar a luta. Basicamente tudo estava sendo destruído. O rei começa a entrar em desespero. Um mero humano havia superado sua velocidade absurda. A formiga recebeu uma sequência de socos incrível e deixou ela incapaz de fazer qualquer movimento de defesa. Rapaz, em um momento de raiva, ela colidiu Jinwoo contra o chão, amassou o moleque, desferindo um golpe absurdo que ia furar o teu olho. Em milésimos de segundo, ele recebeu uma atualização de habilidade. Mutilação havia chegado ao nível máximo. Aí, rapaz, em segundos, a formiga teve seus braços cortados. Usando a regeneração do Byug, ela começa a fugir o mais rápido possível, igual um inseto correndo do seu predador. Todavia, ela foi alcançada, fatiada centenas de vezes em poucos segundos. Caralho, mano. Colidindo contra o chão, não restava mais nada. Todos os seus membros foram cortados. Caralho, moleque, ela gritou aqui cabuloso, invocando seu exército de formigas. O Prota dá um sorrisinho de lado. Caralho, simplesmente o lugar foi tomado pelo seu domínio do monarca. As sombras saem passando o rodo em tudo que era vermelho e branco. O Igris, o Iron, até o Kaiser. Os orcs superiores, filho, isso daqui foi um massacre. O Tusk deu uma baforada que abriu um buraco no formigueiro. O rei entrou em choque. Ele nasceu pra ser o mais forte, devorou tudo e se aprimorou ao máximo. Era pra ele ser o rei. Caralho, quando ele viu o Prota, tudo que seus instintos falavam, era pra ele fugir o mais rápido possível. Antes que ele pudesse escapar, foi dominado pelo toque do dominador. Frente a frente, o falso rei subjugado no chão igual um inseto. Novamente ele tenta fugir rastejando pela terra. Meu amigo, tanto de golpe que ele recebeu não pode ser contado. Em poucos segundos ele estava morto. Que luta. Cara, eu vi esse episódio há mais ou menos 3 horas atrás, ainda tô frenético. As formigas sobreviventes começaram a fugir. A Tian Rain, coitada, tava com o pé na cova. O Jinwoo tenta usar o Elixir da vida, todavia não tem efeito. Ela não vai suportar até ser resgatada. Sair da ilha leva muito tempo. Poções não funcionam. A troca de sombra não pode ser usada. Só há uma coisa que ele pode fazer, mas isso só vai ser mostrado no próximo episódio. Ah sim, tem o maluco do Japão. O maluco ficou na merda, perdeu quase todos os caçadores de rank S, mas logo ficou sabendo sobre a formiga dentro do formigueiro. Ele pensa que vai sair por cima, né? Sabe de nada, inocente. Depois ele ordena o resgate dos seus caçadores. Esse cara aqui ficou cagado de medo, simplesmente traumatizado pela formiga. Esse sim merece o título de melhor episódio da temporada. Caralho.